Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra e sexólogo com formação pela USP, trabalhando em Curitiba. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre os prejuízos que o estresse causa sobre a vida sexual e as disfunções sexuais secundárias ao estresse. Se você já está inscrito no canal, clique na sineta, ative as notificações. Se você gosta de assuntos de saúde mental, qualidade de vida, sexualidade, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, quais são os prejuízos que o estresse causa sobre a vida sexual de homens e mulheres? Então, já de início eu digo a vocês que o estresse ele tem o potencial de prejudicar todas as fases do desejo, da resposta sexual humana, que são desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, são 4 fases, né, que são as chamadas fases da resposta sexual humana, e o estresse tem potencial para afetar todas elas. Então, vamos ver como é que o estresse afeta cada uma das fases. Começando pelo desejo sexual, né? Lembrando que o desejo sexual é o motor de arranque da vida sexual de qualquer pessoa. E na libido, né? No desejo sexual, o estresse vai afetar da seguinte maneira. Hoje em dia, né, nós somos pessoas que vivemos num mundo bastante estressante e o nosso corpo, nosso organismo, ele não foi feito para reprodução em períodos de estresse intenso. Lembrando que na natureza selvagem, a reprodução é a função principal da vida sexual. E nós hoje, nós seres humanos, nesse mundo moderno, nós continuamos tendo, né, um organismo, um corpo e uma mente que foram talhadas pela natureza para a reprodução. Né? Nós nos desprendemos dessa necessidade de sexo só pela reprodução, evoluímos para o sexo pelo prazer, mas nossa estrutura orgânica ainda está muito atrelada a essa questão da reprodução humana. E se a gente pegar uma pessoa no mundo moderno, uma pessoa estressada, né? Hoje em dia o estresse não tem nada a ver com fugir de animais selvagens, não tem nada a ver com se proteger de tribos inimigas, mas tem a ver com insegurança profissional, perda do emprego, insegurança financeira, doenças, estresse de trânsito. E se a gente começar a fazer aqui uma lista a respeito dos fatores estressores no dia a dia de cada um de nós, essa lista não acaba mais, de tantos fatores que aos quais estamos sujeitos no dia a dia. Então, quando se trata da libido, né, imagine uma mente que está preocupada, né, angustiada por causa do estresse do dia a dia. A pessoa já sai de manhã já preocupada com as rotinas, o trabalho, a carga de trabalho, o trânsito, todas essas coisas que vocês conhecem, os boletos a pagar. Então, essa é uma mente que no dia a dia é uma mente que está preocupada, né? Existe ali uma angústia, existe às vezes um medo, e com isso, né, com a mente nessa condição, o que acontece? Existe também uma tensão sobre o corpo, tensão nervosa, tensão muscular. Então a pessoa sente o corpo travado, a pessoa não dorme direito, e a pessoa tem baixa energia, porque essa tensão muscular consome muita energia. E com isso, o que acontece com a mente erótica da pessoa, né, com essa capacidade de erotização, fica muito prejudicado para a maioria das pessoas. Né? A pessoa está com a mente ocupada por preocupações, problemas, angústias, e aí não tem espaço para o erotismo, para o relaxamento e para o erotismo. Então, corpo e mente não relaxam, o erotismo acaba ficando de fora e a pessoa fica se perguntando, né? Aonde que foi parar a minha libido? O que aconteceu com o meu desejo sexual? Muitas vezes ela se pergunta, mas ela não consegue relacionar claramente uma coisa com a outra. Então, com isso, o que acontece? Boa parte das pessoas no mundo moderno tende a ter uma libido mais baixa do que teria normalmente se não fosse tanto estresse, se não fossem tantos fatores estressores. Já vamos passar então daí para o orgasmo, né? Ou melhor, perdão, vamos passar para a excitação, a segunda fase, né, da resposta sexual. O que é excitação? A excitação no homem é a capacidade de ter uma boa ereção, na mulher a capacidade de ter uma boa lubrificação vaginal e estar preparada para uma relação sexual.
Então, de que maneira que o estresse afeta a capacidade de excitação? Ela vai afetar da seguinte maneira. O estresse crônico e o estresse alto, eles produzem uma liberação contínua ou frequente de cortisol e de adrenalina, que são os mediadores químicos do estresse mais poderosos, mais importantes. A adrenalina ela vai agir diretamente sobre o tecido erétil, tanto do homem quanto da mulher, né? No homem, a região do pênis, os corpos cavernosos, e na mulher, a região da vulva, da vagina, que são, a gente chama de tecidos eréteis, né? Tanto no homem quanto na mulher, eles têm uma capacidade de ereção, né? Na mulher, a vulva, o clitóris, no homem, o pênis. Então, o que acontece com a adrenalina? A adrenalina ela tem um efeito direto antissexual, porque como essas estruturas, tanto o pênis quanto a região genital feminina, na excitação, elas se entumecem, ou seja, elas recebem um fluxo de sangue muito maior do que o normal. E no homem, por exemplo, os corpos cavernosos do pênis recebem uma quantidade grande de sangue, e essa quantidade grande de sangue produz a ereção. Mas quando está sob efeito da adrenalina, esse relaxamento do tecido erétil do pênis, ele é bastante prejudicado. Com isso, o homem pode ou não ter uma ereção suficientemente forte, ou acabar perdendo a ereção antes ou durante uma relação sexual. E na mulher, ela pode acabar, por não ter um entumecimento suficiente da região, ela pode não lubrificar bem o suficiente e acabar tendo relações sexuais com dor por falta de lubrificação vaginal adequada. Então, esse é um mecanismo direto da adrenalina sobre a resposta de excitação. Uma outra maneira como a excitação fica comprometida está ligada diretamente com a libido, porque uma libido que não é autossuficiente pode acabar não provocando uma excitação suficiente. E nisso, mais uma vez, o homem fica em risco de, com excitação insuficiente, né, ter aí uma disfunção erétil, e a mulher pode acabar tendo o que nós já comentamos, a dificuldade de lubrificação. E ambos, né, tanto homem quanto mulher, podem ter dificuldades na relação sexual. O homem pelo risco de disfunção erétil, direto pela ação da adrenalina, por não ter uma excitação suficiente para manter a ereção. E a mulher pode não ter excitação suficiente para ter orgasmo e pode ter dor na relação, né? Então, essa segunda fase da resposta sexual é a excitação prejudicada. A terceira fase, que é o orgasmo, a gente já comentou, né? Porque elas estão todas ligadas, a gente divide de modo didático, né? Em fase de desejo, excitação, orgasmo e resolução. Mas, na verdade, essas fases elas estão muito ligadas uma na outra. Então, na questão do orgasmo, eu já comentei, né? Uma pessoa que está com problema de libido, que afeta a excitação, ela fica com dificuldade de ereção, né? Seja por perda da ereção do homem, né? Perda da ereção, ou uma ereção muito fraca, com dificuldade de penetração, que acaba, às vezes, atrapalhando ou não permitindo conduzir plenamente uma relação sexual até o final. E na mulher, né? Não conseguindo ter excitação suficiente para que ela possa ter orgasmo. Geralmente a mulher precisa de mais estímulos do que o homem, né, para ter um orgasmo. E se ela não consegue uma excitação plena, uma excitação realmente boa, ela acaba não conseguindo ter orgasmo. Então essas as principais fases da resposta sexual, né, que é o desejo, a excitação e o orgasmo. Por aí você já consegue entender o prejuízo que o estresse pode provocar, né? E como é que trata isso? Para tratar isso é preciso uma mudança de estilo de vida. Então, se você está com uma disfunção sexual, a primeira coisa a fazer, né, quando a gente pensa em tratamento, é sempre uma boa avaliação por um especialista em sexualidade humana, para poder primeiro detectar quais são os fatores que estão te afetando principalmente. São muitos os fatores que podem afetar a resposta sexual humana, mas é preciso definir claramente o que está afetando. Uma vez que fique claro que trata-se de um estresse prolongado, intenso, crônico, aí o profissional vai trabalhar com você uma mudança de estilo de vida para que você possa ter um estilo de vida que permita, né, que a sua mente erótica volte a funcionar e o seu corpo responda, né, à ação dessa mente erótica. Então, sempre começa com uma avaliação bastante detalhada,
Também é muito importante avaliar se, junto com o estresse, com a ação do estresse, você não está passando por um problema de um transtorno de ansiedade ou mesmo de um transtorno depressivo, que costumam vir muito frequentemente atrelados a um estresse crônico e prolongado. Então, nem sempre a causa é uma só, né? Muitas vezes a causa da disfunção sexual, né? Pode existir mais de uma causa simultaneamente afetando essa possibilidade de uma vida sexual prazerosa. Resolvido o problema, né? Detectando quais as causas e agindo sobre o problema, a expectativa é que a vida sexual progressivamente vai melhorando e a pessoa volta a ter seu prazer, sua vida sexual prazerosa, e o que vai ser bom para ambos os membros de um casal. Ok? Então, o que eu tinha para dizer para vocês sobre as ações do estresse sobre a resposta sexual hoje é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, reforço, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Ajuda a gente aqui a levantar o canal e trazer mais informações relevantes. E até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez.